Boa noite, professora Úrsula. Esse é o trabalho prático 2, que a prática é o teste em motores de indução em laboratório, né? É, eu sou o aluno Gilber Almeida Santos, né? Só para lembrar. E, e vamos lá. O objetivo dessa prática é avaliar os parâmetros, né, do rotor bobinado, avaliar a inserção de resistência no circuito do motor, né? E testar o motor, né? E fazer uns testes, né? Ele como motor e como gerador. Então vamos lá. Essa primeira figura aí é o arranjo da prática realizada, né? Onde a gente tem os alicate amperímetro, medindo ali a corrente de campo. Temos a ligação desse motor, que ele é um motor de 12 pontas. Temos o multímetro ali para medir as tensões, né? De campo e o alicate amperímetro medir as correntes no circuito motor. Então a gente fez a primeira medição, que é as medições com rotor aberto. Então, do estator, a primeira medição que a gente fez, que era para ter relatado lá aqui atrás, no início, né, na introdução eu não coloquei, que foi a primeira corrente medida, foi a corrente do estator, com rotor aberto, deu 3,9 A, uma tensão 220, que é a nossa rede trifásica, e uma frequência 60 Hz, que é aplicada no nosso país, né? Ao contrário de alguns países vizinhos, como o Paraguai, que é 50 Hz. Já no rotor, a corrente com o rotor aberto deu 0 A, a tensão medida foi 75,9 volts e a frequência que não vai mudar, que é a frequência da rede 60 Hz. Então, quando a gente gira o motor no sentido de giro do campo magnético, diminui essa frequência e a tensão quando você está atuando com o motor. Agora, se a gente fizer o contrário, aumenta-se a frequência e a tensão, né? Então, os testes com resistência do motor que a gente fez, né, que é corrente de campo, tem a partida com resistência, a partida sem resistência, o trabalho com resistência e o trabalho sem resistência. Então, a corrente de campo que a gente mediu com resistência 5,5 A, partida sem resistência 17 A, sem carga, né? E o trabalho com resistência 3,9 e o trabalho sem resistência também 3,9. Não variou, sem carga, com resistência sem resistência. Então a gente, não vou ficar falando não, mas as valores que a gente viu, né? Ressaltar aqui a velocidade RPM 1765, né? É o que está próximo da placa do motor. A tensão utilizada, que é a tensão da linha, né, da nossa rede trifásica. A tensão medida, né? 221,9 volts. A frequência que ela não vai mudar. E a frequência, né, de campo, que também não vai mudar. Então, assim, é só para cargos de demonstrativo. Então, vamos lá. A maioria dos motores opera em circuitos trifásicos de tensões 220, 380 e 440. E normalmente cada bobina é construída para operar 220. Antigamente até que poderia mudar, mas hoje não. Hoje, todos os motores, os fechamentos são para as bobinas, início e final de bobina ser 220 volts. Poderia citar aqui o 760 volts, que é utilizado somente para partida. Por exemplo, uma estrela triângulo, né, eu faço 760 volts, né, que é teórico, né, que não existe, né, na prática. É um teórico, é só para suavizar a partida. Então aqui é a demonstrativa de uma partida em estrela, né, que é onde você tem o início e final de cada grupo de bobinas. Então são 3 grupos de bobinas. Você curte-circuita os 3 finais de cada bobina ou os 3 iniciais de cada bobina e alimenta os outros 3. Então, se você pegar a relação, como a rede é trifásica, se você pegar a relação dos 380 dividido por raiz de 3, quanto que eu vou ter? Exatamente 220 volts em cada bobina. Então aí tem um ponto central, né, que é esse nó, e como vocês podem ver, o início de cada bobina, o final de cada bobina é interligado, né, seria lá o 4, 5, 6, e 1, 2, 3, e aqui seria o 4, o 5 e o 6, né, que seria o final de cada bobina, e aqui seria o início, 1, 2, 3. Então esse é o fechamento do motor estrela. Já o motor triângulo, que é o motor delta, cada rolamento ele é conectado a um início e um final da bobina. Então aqui o esquemático mostra o motor fechado
em triângulo, né? Então vocês podem ver que o início e final de cada bobina estão interligados. Então eu pego lá a bobina 1 com 4, 2 com 5 e 3 com 6. Então eu ligo 1 no 4, 2 no 5 e 3 com 6. E eu fechei 3 grupos de bobina. Então eu tenho a tensão de linha nesses terminais. E minha tensão de linha nesse caso é 220, que vai ser igual a minha tensão de fase. Não muda nesse caso, né? É diferente no estrela, tensão de linha e tensão de fase. Então, a minha tensão de linha aqui vai ser 220, eu não tenho alteração. Então eu garanto nesse formato de fechamento que sempre vão estar chegando 220 em cada grupo de bobina, em cada início e final de bobina. Aqui é um ensaio de um pouco da prática, né, do ensaio a vazio de motor elétrico, que a gente realizou para determinar os parâmetros elétricos e mecânicos do motor, quando ele está operando sem carga, e quando não tem nenhuma carga, né, acoplada no seu eixo. E o ensaio é muito importante, né, para olhar os comportamentos do motor a vazio, corrente de excitação, perda no ferro, perda mecânica, as perdas magnéticas, né, e a velocidade de rotação. Aqui é só um esquemático até que a senhora desenhou uma vez em sala de aula, que é o circuito equivalente do motor, né? Então, a gente vê a resistência, a impedância, as impedâncias, né, somatório X1, X2 e as reatâncias, então é só um esquemático para determinar. E as medições que a gente fez lá, que é as tensões de corrente estator conforme a gente mostrou, né? A tensão foi 5,5 volts e a corrente 4,3 ampere. Com isso chegamos à resistência de, de, de rotor aberto lá com 1,28 ohms. A resistência por fase, considerando o fator de aumento de temperatura, deu 2,24 ohms e a resistência por fase deu 2,24 também. Então a gente tem os valores medidos, calculados, a tensão de linha 222 volts medido, a corrente de linha 4,5 ampere e a potência aí 170 watts. E o rotor fechado, os valores medidos, tensão de linha 222,2 volts, a corrente 4,5 ampere e a potência de saída 400 watts. No esquemático a gente vê o analisador de energia da Fluke, né? Dos mais utilizados aí no mercado para fazer a qualidade, a análise de quantitativa e qualitativa da energia, né? A gente vê o esquemático do fechamento do motor de 12 pontas, né? Como eu já citei, e o alicate amperíneo para estar medindo essas correntes também. E o analisador nesse caso estava medindo a potência. Então a gente tem as perdas totais, né, que foram calculadas, que é as perdas no cobre do estator por fase, que deu 15,1 watts, as perdas no núcleo por fase, que deu, que é somatório das potências menos as perdas mecânicas e as perdas no cobre, 41,6 watts, e as perdas mecânicas por fase, que é 76,6 watts. Aí foi só um esquemático mesmo, né? Os valores calculados por fase, as fórmulas, né? As impedâncias, fator de potência, a potência, a corrente. Então, é só demonstrativo como que foi feito. O ensaio de rotor bloqueado, né? O ensaio de rotor bloqueado, ele impede que ele gire livremente, né? Claro que a gente não pode segurar ele muito, colocar muita carga ali, não, senão você queima o motor, você desarma a proteção. E enquanto a gente aplica manutenção nos rolamentos estator. O ensaio de rotor bloqueado usar para avaliar o desempenho e as características do motor sob condição de bloqueio do motor. Ele é útil para determinar a corrente curto-circuito, é claro que a gente fez só uma amostragem, e as perdas no motor e a eficiência, quando o rotor está impedido de girar. Então, os valores medidos foram a tensão bloqueada deu 80 volts, né? A gente jogou variação, a corrente nominal 9,2 amperes e a potência 440 watts, que é o somatório das potências, das perdas, né? Das potências, isso. O fator de potência deu 0,54 e o cosseno φ e o seno deu 0,84, né? Quando eu falo de potência, na verdade, eram as perdas, tá? Porque eu estava confundindo o W aqui, desculpa. É as perdas, somatório de todas as perdas mecânicas e as perdas por fase, por núcleo, então. Aqui tem os valores calculados por cada fase, tá? A corrente nominal divide raiz de 3,
Aí tem as fórmulas da potência, então da corrente, das perdas, da resistência de curto-circuito, a resistência de curto-circuito 75 graus. Então é só os valores aqui das impedâncias e qual que deu os valores medidos de cada fase. O motor definido pelas reatâncias encontradas é o motor de secundário enrolado, tá? É o que a gente fez aí na prática. E a conclusão, né, das perguntas lá, que a relação de fator de potência do ensaio a vazio do ensaio rotobloqueado, né, que é fornecer informações úteis sobre o desempenho elétrico. A vazio ele é alimentado sem carga mecânica, ou seja, fator de potência próximo de 1. Ele não tem carga nenhuma, ele não tem perda ali, então não tem deslize, não tem escorregamento. Então, no rotor bloqueado ocorre o contrário, né? O motor ele está sendo impedido de girar e alimentando contenção, mesmo resultando na corrente de curto, é alta, né? Nesse caso, o fator de potência tende a ser abaixo. As correntes a vazio de motores de indução elevados, né? Bem, elas podem ser por diversos fatores, né? Fluxo magnético no núcleo do motor e a impedância estator e as perdas no núcleo e no cobre. E é importante destacar também que apesar das correntes a vazio serem elevadas, elas não representam problema em si, desde que esteja dentro das especificações do motor e da capacidade do sistema elétrico de fornecer essa corrente. E os fatores que influenciam nas medições da prática os conectores, né, mal encaixados, com cabo de cobre, não está isolado, estanhado. As emendas, né, a emenda mal feita, que você tem aquecimento ali, se você tem aquecimento, você tem perdas por efeito Joule, né, que é calor. As variações de tensão de alimentação, nesse caso é muito pouco, mas na indústria leva-se muito em consideração. Você tem harmônicos na rede, pode ter vários distúrbios na rede, e a calibração dos instrumentos, né. Então, eu trabalhei com calibração, é muito importante a gente estar periodicamente, né? Então, fazendo calibração de instrumentos, ter os certificados corretos. E aqui os instrumentos de precisão apropriados para o ensaio de vazio e rotobloqueado. Desculpa, a vazio, a gente utiliza o motor, o voltímetro, né? O multímetro, o voltímetro, para medir a tensão aplicada durante o ensaio vazio. E o amperímetro para medir as correntes de valor, valor adequado, né, para o motor. E o medidor de potência, no caso tacômetro, medir a velocidade de rotação, e o medidor de fator de potência seria o vatímetro. Nesse caso a gente utilizou o analisador de energia, né, para fazer isso aí. E no caso do rotor bloqueado, voltímetro, vatímetro, megômetro, tacômetro, são todos instrumentos que a gente já conhece. Então, essa prática foi muito bacana, né, que foi realizada lá também. Então, todos isso é muito importante, principalmente na indústria, né? Como que é o fechamento do motor, como que a placa foi mostrado para você, né? Daquele teste que a gente faz quando não tem a definição do rolamento da bobina, tá? Qual que eu sei qual que é o início e final de bobina. Então, os motores que são mais utilizados hoje no mercado, né? Que são os motores assíncronos e é amplamente utilizado na indústria. Os motores acima de 5 CV, né, que a norma fala, a NBR 5410, tem que partir, não pode partir direto, né, tem que ter um auxiliar, por exemplo, um inversor de frequência, um estrela triângulo, um soft starter. Então, particularmente, uma das partes de eletricidade que eu mais conheço, que eu mais estudei desde aprendizagem, curso técnico, que é a parte de motores, fechamento de motores. Então é uma prática muito legal, né? E essa parte do curto-circuito. Então a gente aplicou uma pequena cargazinha ali e travando o rotor, porque senão a gente corre isso. Se a gente aplicar nominal, a gente queima o motor. Então foi só para a gente medir uns valores demonstrativos de corrente, de tensão, né? Então foi bem evidente, deu para a gente visualizar ele rotor aberto, rotor bloqueado, né? Então foi bem bacana essa prática. Então é isso. Obrigado.